Hoje, nosso convidado aqui do programa Conectado News no quadro Esporte é o Marcos, né? Ele que é proprietário do time masculino Bad Boys, aqui de Feira de Santana, e organizador do evento de esporte, né? Aí eu fico com um pouco de dúvida, né? Eu quero começar já tirando uma dúvida, né? Nós temos o nome, né, do baleado, mas existe alguns nomes pelo Brasil afora, né, que são usados aí para esse tipo de esporte. Explica um pouco para a gente, Marco. Aqui na Bahia é chamado de Hoje a baleado, gente aqui mas como existem outros nomes em skatista outros lugares do da país. praça de alimentação ou de Sim, sim. qualquer local que tem Aqui uma na pista em Bahia, Feira de realmente, é Santana, baleado. a gente Desde luta para pequeno, quando a gente manter jogava na a cultura escola, do skate a gente viva já conhecia como aqui, baleado. Já porque em alguns sempre foi outros difícil, estados, desde que eu ando de skate, desde existe o nome 2012, quando eu mata-mata. tinha 11 anos eu comecei a andar de E em skate, Brasília, que é até hoje que eu um tenho outro 20, polo bem forte do vejo muita esporte, dificuldade lá se em chama se queimada. manter como E um aqui também a atleta gente nessa cidade, está porque não adotando, temos né, esse apoio, nome de não queimada temos também. Então a gente estrutura pratica suficiente, as mais pelo estruturas que nome de temos baleado, tá e em fechada por conta da Brasília, que é um pandemia. outro polo E mais forte agora também, teve essa está usando conquista, o né, nome que queimada. muitas pessoas estão comemorando, É isso. Você citou mas aí muitas dessas pessoas que Brasília, né? comemoram, as Tem mesmas a apontaram o característica dedo pra nominal gente, queimada. discriminando como E aí, vagabundo, como vale desocupado, lembrar como quem não que tem o que agora, fazer. no último ano de 2020, né, essa modalidade se tornou de fato, né, a queimada, como você mesmo disse, se tornou de fato uma modalidade esportiva, não é isso? Na verdade, ele está se encaminhando para isso, né? Em Brasília, já houve o reconhecimento, né, do nome de queimada como uma modalidade esportiva. E aqui na Bahia, aqui em Feira de Santana, em Salvador também, se tornou uma modalidade esportiva local, né? Até então local, e aí os times praticam. Mas ainda não é algo, como é que eu posso dizer, não é um esporte como se fosse um futebol, um vôlei, que já tem nome internacional reconhecido em todas as partes do país. Porque a gente ainda está encaminhando para a federação, né? Nós já temos hoje federação que nos representa e a intenção é, além de dar mais visibilidade ao esporte, é criar umas outras federações e partir para a confederação e aí sim ser reconhecido nacionalmente como uma modalidade esportiva, que é o sonho de todos os jogadores de baleado hoje, que se torne uma modalidade esportiva e que possivelmente chegue umas Olimpíadas, por exemplo. É interessante. Você falou aí sobre a questão de Olimpíada. Nós estamos vendo aí, né, no último, na verdade, vimos no ano de 2020, 2021, na verdade, a Olimpíada de Tóquio foi a edição 2020. Mas vimos aí a estreia, né, do skate. E em 2024 já tem oficialmente, né, de forma oficial, a participação da modalidade Street Dance, né? E aí eu já faço a pergunta, né? Vocês também já estão nessa expectativa, né? E existe também, é claro, uma expectativa a médio, de repente a longo prazo, para vocês se tornarem também uma modalidade esportiva, olímpica, na verdade. Sim, a gente quer levar o esporte, porque se for parar para analisar, ainda muita gente acha que o nome baleado se resume apenas a uma brincadeira de rua, né? Que foi que realmente como começou. As pessoas se reuniam na rua para brincar, com a bola de futebol, inclusive, para poder jogar, e aí brincava na rua ou na escola, mas ficou coisa obsoleta, ficou uma coisa antiga, então as pessoas ainda têm esse conceito. Mas quando nós, jogadores, convidamos algumas pessoas para, sei lá, assistir um treino, assistir um amistoso, assistir um campeonato, as pessoas começam meio que a mudar o conceito de que era apenas uma brincadeira de rua, mas que hoje a gente está querendo e a gente está trabalhando para profissionalizar, né? Então hoje existem várias equipes em algumas partes do país, praticando pelos nomes que eu falei anteriormente, e a intenção é essa, a intenção é profissionalizar para que hajam mais adeptos. Hoje, a maioria dos times eles são femininos,
e masculinos são poucos, pelo menos na Bahia. Já em Brasília, que a gente já tem o conhecimento, lá tem uma quantidade de times masculinos bem maior do que aqui. Mas a intenção é sempre profissionalizar. Por exemplo, não temos uma bola oficial. Não existe ainda uma bola oficial do baleado, né? Não existe. Então a gente conseguiu adaptar o esporte com uma bola de handebol, que é uma bola que tem um encaixe na mão. Então todos os times praticamente tornaram adeptos a essa bola e a gente está utilizando. Mas ela ainda não é uma bola oficial, não é uma bola. Os fabricantes ainda não veem o baleado como um esporte. Então, a gente acaba utilizando, na verdade, uma bola de handebol, uma bola que é de outro esporte. E aqui em Feira de Santana, né? São quantas equipes? Você falou que as mulheres são mais adeptas, né, a esse esporte. Sim. Aí são quantas equipes que existem aqui em Feira de Santana? Na modalidade masculina, né, e também na feminina. Na modalidade masculina, chegaram a existir 6 equipes. Veio a pandemia, com isso as quadras públicas, que na verdade o baleado ele foi bem atingido pela pandemia, porque houve o fechamento das praças públicas, logo os times eles não conseguiram treinar, e a gente hoje praticamente Feira de Santana só possui 3 equipes masculinas. 3 equipes masculinas, que no caso é a minha, né? Que é o nome Bad Boys, a outra equipe que é o Cactus, que são os meninos que jogam no bairro Aviário, e a equipe Os Lobos, né? Que joga no bairro do Feira 10. Então temos 3 equipes masculinas. Femininas, aí eu já não consigo te dizer com exatidão, porque são muitas equipes. Tem mulher para todo lado jogando. E é um esporte bem bacana. Eu, inclusive, claro, mais jovem, né? Como você falou, que era um esporte praticado muito nas ruas, nos bairros, nas periferias, né? Sim, sim. Claro que ao longo do tempo tudo foi mudando e aí, como você falou, hoje já é um esporte que busca uma profissionalização, desculpe, né? E não vemos mais, né? Nas ruas, assim, claro que tudo mudou hoje com o advento das redes, né? Da internet. Muitas brincadeiras de rua deixaram de existir, mas ainda bem que continua, né, mas de forma profissional. E aí eu quero que você passe para a gente as regras, né? Como é que funcionam as regras do baleado ou queimada? Elas não são muito diferentes das que já existiam, já que as pessoas jogavam antigamente. Elas só foram mesmo adequadas no intuito de proteger o atleta de um acidente e tal, assim como todos os outros esportes, que começa de rua e depois vai profissionalizando para as quadras. No nosso caso, são regras bem simples, no geral são regras bem simples, mas que existem alguns detalhes que fazem ficar meio que mais profissional. Por exemplo, o jogo consiste em um campo, uma quadra, do tamanho de uma quadra de vôlei, por exemplo. São 9 metros para cada campo. 9 metros de largura por 9 metros de comprimento para o time A e o mesmo tamanho para o time B. Então, existe a linha central, as 2 linhas no fundo, que são as extremidades, e as 2 equipes se adequam ali. São 10 jogadores de cada equipe entram em campo. Um começa no morto, né, o chamado cemitério, como alguns lugares chamam, fossa, enfim. Um começa no morto e os outros 9 na quadra. Então começa esse jogo de... lembra do bobo que a gente jogava quando era menor? Bobinho que ficava jogando uma bola e o outro tentava pegar. Sim. Então, assim, começa inicialmente dessa forma, mas de um jeito rápido, né, um jeito mais ofensivo, no intuito de você acertar o oponente. Acertou o oponente, esse oponente desce para o morto, para o morto dele, né, que fica do outro lado da quadra, e aí esse time que está com a posse de bola recomeça. Então, novamente, o processo de bobo, né, entre aspas, de forma ofensiva para tentar atingir o oponente. Não conseguiu atingir, porém esse oponente ele conseguiu encaixar a bola
Então a posse de bola é do time dele, e aí ele vai tentar pegar novamente um outro adversário, novamente no ataque. E aí, por exemplo, eu joguei a bola em alguém, essa bola subiu porventura, não bateu no chão, ela subiu. Os colegas de time, eles podem muito bem salvar esse colega que foi atingido. Outra coisa que havia antigamente, hoje já não existe mais, é a bolada no rosto, como acontece às vezes. Foi um item reformulado para que, quando acontecer um incidente, porque é mais um acidente do que uma bolada jogada porque a pessoa quer. Então, quando acontece um caso desse, o jogo para, né? Alguém foi atingido no rosto, o jogo para, a bola é de quem foi atingido, essa pessoa ela não é baleada, ela continua viva no jogo, e aí recomeça. Dependendo da intensidade da bolada, existe o cartão amarelo ou cartão vermelho. Então, existe a invasão de campo, por exemplo, quando eu vou atacar alguém, se eu pisar na linha, é considerado invasão de campo, então essa bola é revertida para o time adversário e eles recomeçam o jogo. A partida tem duração de 10 minutos. Existem campeonatos que um jogo ele é decidido em 3 sets, como se fosse o vôlei, né? 3 sets. Ou então, jogo único de 10 minutos. Nos jogos de 7, quem vencer 2 sets de 10 minutos cada um, vence a partida. No caso de jogos individuais, são jogos de 10 minutos apenas, quem venceu a partida. Então, a gente foi meio que profissionalizando, foi ajustando, deixando algo uniforme. Então, a Bahia inteira, ela já segue esse regulamento. Um regulamento que foi criado junto com as equipes, com a federação. Então, houve uma reunião, a gente anualmente tem reuniões com a federação para que a gente consiga reordenar. Então, teve pontos nos jogos que acabaram beneficiando uma equipe. Não em forma da arbitragem, por exemplo, mas tipo, aquela equipe está segurando muito a bola para não deixar a outra equipe ficar com a posse e assim ganhar o jogo no tempo. Então a gente chega no final do ano, tem uma reunião, a gente faz uma reunião com a federação, os times eles fazem suas votações e aí se houver maioria em algum ponto, essa maioria vence, então o regulamento ele é trocado em algum item. E aí no ano seguinte isso é posto em prática durante o ano inteiro. Até que seja ajustado uniformemente todo mundo consiga jogar naquele ano ali com aquelas regras que foram decididas no final do ano anterior. Uhum. E com relação à sede, falou sobre as reuniões que existem com relação à confederação. A sede, ela fica situada aonde? E sobre a questão de apoio, né? Vocês vêm tendo apoio do poder público, seja de Feira de Santana ou no âmbito estadual? Então, em 2017 foi criada uma federação chamada FBBAL. E aí essa federação deu início aos trabalhos de organizar um campeonato, de começar um regulamento. E aí, se eu não me engano muito bem a data, ou se foi no mesmo ano, foi criada mais uma federação. Chegamos a ter 2 federações na Bahia. Foram as primeiras